profundo agradecimento à vida por ter me permitido chegar até aqui e aos jovens e aos idosos deste nosso mundo que estão empreendendo este movimento maravilhoso. Eu conheci o TED já há um ano e pouco, mas o TED no YouTube. E depois... Depois eu fui a São Paulo e estava acompanhando o TED de São Paulo, quando eu tive uma surpresa que me bateu forte o coração. TED em Porto Alegre. Obrigado a esses jovens que têm toda essa energia para poder fazer tudo isso. Desculpem quando eu falo jovem, é porque eu estou me colocando muito no extremo oposto. Bem, o que eu queria falar nessa rapidez com vocês é o seguinte: a revista Nova Escola dessa semana, desse mês, ela publicou alguns artigos que estão muito bons, mas que as pessoas não costumam ler. E é sobretudo sobre a concepção de desenvolvimento humano, de inteligência e de aprendizagem. Essa foi a minha paixão desde que eu era jovem, tinha 12 anos, 13, e eu queria estudar para ser professor. E a minha mãe dizia assim: por favor, parece até a mãe do Gustavo, por favor, minha filha, vai fazer Química Industrial em São Paulo, porque tem futuro. Agora, ser professora vai sempre sofrer, viver pobre, né? E eu insisti e acho que eu tive a vida mais rica que é possível uma pessoa ter nesse nosso mundo com todas as nossas deficiências. Então, sempre a minha questão foi essa: o que é inteligência? Como ela funciona? E por que as crianças que têm sofrimento social intenso, as crianças a quem falta tudo, elas não desenvolvem inteligência? Será que elas não são inteligentes? E encontrei muita pesquisa assim afirmando que não são inteligentes, porque a família desestruturada, pais analfabetos e passando necessidades, as crianças têm todo tipo de dificuldade para aprender. E o que tem que ver a aprendizagem com a inteligência? Então, eu estou pesquisando já, eu tenho 63 anos de magistério, tenho 2 aposentadorias, e sempre pesquisando essa questão: o que é inteligência? Como é que o ser humano desenvolve a inteligência? Como é que o ser humano aprende? E toda essa trajetória, por isso que eu falei na revistinha Nova Escola, eles trazem numa página lá as figuras de Platão, Sócrates, Aristóteles e Piaget. Então, se a gente vai no início da nossa cultura greco-romana, nós temos lá a inteligência é inata e o conhecimento também é inato. Depois a gente chega em Aristóteles, e o Aristóteles ele sublinha bastante que tudo que entra no pensamento entra pelos sentidos. Então, nós construímos uma concepção de aprendizagem como conhecimento, informação ou conhecimento que entra pelos sentidos. Ele dizia passa pelos sentidos, nós dizemos entra pelos sentidos. E nesses séculos todos, milênios, o que se passou com a educação? Nós pensamos, para ensinar alguém, nós temos que transmitir. Os mais velhos têm que transmitir às gerações mais novas. E essa transmissão é pelos sentidos. Será que estavam certos? Será que isso é assim? E o que nós descobrimos só quando chegamos no século XX, com Jean Piaget em Genebra? Justamente um gênio. Justamente ele era biólogo e descobre o que é inteligência. Não é uma faculdade herdada e não é uma faculdade treinável. Inteligência é uma função. Assim como todas as funções orgânicas
no organismo, nós temos as funções psicológicas. E sobre a função de adaptação. Adaptação e outra função de organização. São se constituem a inteligência humana. Bom, quando a gente fala na função de adaptação, a gente já viu hoje aqui os testemunhos de vocês todos, testemunhos encantadores, que eu não esperava encontrar nessa vida. Fiquei muito feliz por isso. Bom, essa função de adaptação é porque a vida só existe quando há atividade. E essa atividade não é de um ambiente passivo, nem um sujeito ativo, nem o contrário. Essa é interatividade. Se o meio ambiente é hostil, não há vida, não sobrevive. Então, em todos os reinos, tanto vegetais como animais, nós temos a interação com um meio favorável fundamental. E este meio é que vai proporcionar que a função se desenvolva. Se desenvolva porque está sempre em atividade. E, como está em atividade, o ambiente responde ao sujeito que pensa. Então, na verdade, a percepção não é cognição. A percepção, ela funciona pelos órgãos dos sentidos, mas não entra o estímulo que faz funcionar os sentidos, eles não entram para o pensamento. Eles têm que ser buscados pelo pensamento. E aí dá toda a mudança na concepção. Concepção milenar, que determinou os métodos pedagógicos, que determinou as práticas e técnicas de ensino, sempre pensando que tem que estimular a percepção. Quando chegou a tecnologia digital, então, foi assim, uma beleza de fazer recursos tecnológicos para que possa ver melhor, ouvir melhor, porque vai ver imagens coloridas em movimento, com som, e tudo isso vai ajudar que o professor transmita para o estudante o conhecimento que o professor deve ter. Bom, aí já começa toda a discussão. Primeiro que não se conhecia os sentidos, também não se conhecia o cérebro humano, porque só podia se observar um cérebro funcionando quando abrisse o crânio, e aí era cadáver. Só podemos observar e estudar o cérebro quando a tecnologia nos proporcionou enxergar o cérebro funcionando. Então, quando nós também começamos a estudar os órgãos dos sentidos, nós descobrimos como é que um professor pode pretender ensinar se ele não conhece como é que o olho humano vê, se ele não conhece como é que o ouvido escuta. E aí por diante, como não conhece também, tem que voltar para trás, por favor. Não conhece também como o cérebro emite toda essa fabulosa energia e como ele recebe e processa tudo isso. Então a gente pensa, será que nós sabemos como se ensina? Então eu gostei muito porque um de vocês hoje de manhã disse assim, a gente conhece a emoção. Perfeito, a gente conhece a emoção. Agora, será que não dá para conhecer também todos esses órgãos do corpo humano e como eles funcionam? E graças a Deus dá, então nós temos agora a neurociência também desenvolvendo muita pesquisa, e o que nós colocamos para os educadores, para tentar salvar as crianças e aproveitar essa tecnologia no próximo milênio. Aqui é 7h45, quando é que eu devo acabar? 0? Então tá bom, obrigado. Bom, então, o que a gente tem agora é que continuar construindo conhecimento e repartindo esse conhecimento, mas já temos condições de começar a alterar toda a realidade do ambiente da escola. O que eu trago para vocês é um trabalho que a gente está fazendo nos últimos 30 anos, que se chama inclusão digital. E, na verdade, não é botar computadores e internet nas escolas e dizer que está fazendo inclusão digital. Porque não é inclusão digital, é inclusão da escola na cultura digital. E aí tem que saber o que é a cultura digital.
e como a gente vai fazer essa inclusão. E como a gente tem muitos anos de pesquisas e experimentos, errando, acertando, mas também com muita dificuldade de conquistar o pensamento para a mudança de concepção, para os gestores, os políticos, os governantes e os próprios educadores, para saber que a inclusão na cultura digital vai revolucionar a escola. Tem que mudar, e a escola é a instituição mais resistente. Então, eu só queria fazer uma pequena experiência com vocês. Aliás, não vou poder fazer experiência, porque não tem tempo, mas só mostrar para vocês como tem muitos e muitos experimentos que a gente pode fazer para descobrir o que impacta na tecnologia digital, o que a tecnologia analógica não consegue, né? A tecnologia analógica expande os poderes orgânicos, musculares, sensitivos do homem, mas ela não faz a expansão e a mudança dos poderes de conhecimento cognitivos, da inteligência funcionando. Então, eu, por exemplo, gosto muito de fazer com os professores um pequeno experimento para a gente interagir, mas não vou poder fazer com vocês. Então, imagine que vocês têm cada uma folha de ofício em branco na mão. E eu pergunto assim, qual é a forma geométrica dessa folha? E a maioria me diz assim, é um retângulo. Todos estão de acordo que é retângulo? Alguém não concorda? Por favor, alguém não concorda que isso aqui é um retângulo? Bom, então eu pergunto assim, é um retângulo. E agora? É um retângulo? Mas é outro ou é o mesmo? E só tem dois retângulos nessa folha? É, porque o que é essa beirada? A beirada é a linha. E eu digo assim, mas a linha tem só uma dimensão, que é comprimento. E o retângulo, qual é o conceito que a gente decora na escola de polígonos do espaço plano? É o número de ângulos, o número de lados e a relação entre eles. Tudo bem, menos conceito, porque o aluno não está construindo o conceito, ele não está construindo o conhecimento. Então, ele fica repetindo as informações que estão desconectadas, até na cabeça do professor. Bom, agora eu pergunto, se aqui a gente tem um retângulo, aqui é outro ou é o mesmo? Aí já dá um desequilíbrio. Bom, é outro, é o mesmo, mas se a gente tomar uma lupa, como a gente diz assim? Como é? Não. Só aumento, só para visão. Uma lente. Obrigado. É tão simples. Uma lente de aumento. Aqui, o que a gente vê? Vê linha? A gente vê outro retângulo. E, na verdade, então, quantos retângulos tem nessa folha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso é um retângulo? O que é? É um paralelepípedo. Eu vou jogar um paralelepípedo na cabeça. Posso? Posso. Né? Então, vejam bem como isso aqui é maravilhoso. O que a gente se dá conta? Que o espaço plano não existe. Que as superfícies, o plano, é um espaço só bidimensional, porque ele só tem largura e comprimento, ele pode ir para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, mas não pode ir para frente e para trás, mas não pode ir para cima e para baixo. Então, este retângulo não existe no mundo concreto. Ele é uma abstração. E é uma abstração de quê? Da inteligência humana. Isso é tão lindo que os professores começam a se dar conta de quantas coisas que ensinam, mas que não há essa construção conceitual. E eu entro no YouTube e assisto um filmezinho que eu aconselho vocês a verem, do Carl Sagan. E o Carl Sagan, a partir daqui, ele vai adiante e constrói um mundo plano, para mostrar que nada no plano tem existência concreta no mundo físico. E esse mundo plano, a gente chega com a terceira dimensão ao mundo físico. E os nossos sentidos estão todos condicionados. Bom, eu vou dizer bem rapidinho qual é o condicionamento, para a gente também ter uma referência.
Eu tenho 2 netinhos gêmeos que tinham, agora têm 28 anos, quando eles tinham 3 anos, eles adoravam o aviãozinho. Tinha um aviãozinho no quarto, de pendurado, que girava, tinha aviãozinhos de plástico, e eles viam um avião no céu e mostravam para a gente o avião, e eles chegaram e disseram assim: a mãe disse que nós vamos a São Paulo, e nós vamos de avião. Eu disse: ah, que bom, vocês vão andar de avião. Quando chegou no aeroporto, a mãe deles subiu com eles, sentou no banco do avião e disse: mãe, tu não disseste que a gente ia de avião? Eu disse: sim, isso é o avião. Não, isso é o ônibus. Qual é o sentido? Os nossos sentidos, eles são completamente, nos enganam, e são completamente distorção da realidade. Por exemplo, eles olham para o céu e veem um avião desse tamanho. Nós também vemos desse tamanho, mas a nossa compreensão já fez todas as operações que sabe que é um avião grande. Eles têm avião. Então, qual era a aventura deles? Como é que eles iam entrar dentro daquele aviãozinho? Isso é a poesia das crianças. E é um pensamento maravilhoso, que pode ser também bastante trabalhado. Bom, e assim a gente tem todas essas dificuldades a percepção é deformante, faz generalizações deformantes, a percepção é falha e ela está condicionada ao mundo tridimensional. Porque o bidimensional não se percebe, tem que ser pensado, então, construindo por abstração reflexionante, e mais de 3 dimensões, por exemplo, 4ª dimensão, 5ª dimensão, que é o filmezinho do Carl Sagan. Carl Sagan, 4th Dimension. É a 4ª dimensão, que ele começa a mostrar que também nós não percebemos a 4ª dimensão, nem a 5ª. No entanto, todas as dimensões, quando a gente estuda matemática, quando a gente estuda física, elas são demonstráveis, elas são concebíveis, são definíveis. Mas os nossos recursos para usar nos métodos de ensino, na prática pedagógica, os nossos recursos são limitados. Então, o que acontece? Que a gente quer usar a percepção, ou mesmo fazer construções e depois chegar, o professor diz: viu, está aí, não vê, é isso. Mas o pensamento não está trabalhando. Então, o que seria o mundo virtual? O mundo virtual é justamente essa tela maravilhosa, toda essa tecnologia digital, e a gente diz o seguinte: vai libertar o pensamento. Quando eu pergunto para vocês, quantas folhas de papel eu posso colocar aqui em cima? Vamos dizer 100. Mas quantas superfícies de retângulo eu posso botar aqui? Infinitas, porque ela não tem espessura. Então, quando eu tenho o mundo virtual, quando eu tenho a tela, eu posso botar uma tela em cima da outra, e as professoras dizem: ih, se perdeu tudo. Porque não ocupa espaço. O que é o Windows, né? Não ocupa espaço. Não ocupa esse espaço bidimensional. E isso é que é maravilhoso. Então, é um outro mundo para quê? E isso Carl Sagan diz muito bem: para libertar nosso pensamento da tridimensionalidade. Porque ali se pode representar por muitos cálculos e modelos de desenhos, jogo de luz, com transparência, pode-se fazer figuras de 3, 4 dimensões e N dimensões. Então, nós precisamos, primeiro, mudar a escola. Para quê? Para que ela seja liberada de todas essas prisões que nós temos dentro da construção do conhecimento e da ignorância da inteligência humana, e nós possamos fazer uma liberação do nosso pensamento, das operações mentais, e da nossa criatividade, e da nossa engenhosidade, e da interdisciplinaridade, como vocês mostraram aqui. Música e ciência não são oposições, tem tudo a ver, arte e ciência. Então, quando nós alcançamos essa libertação, nós aumentamos a consciência. E, na verdade, o que diferencia o homem não é só a função semiótica, criar símbolos para representar o que ele pensa, mas também é aumentar a tomada de consciência e ser seres conscientes para poder pensar em valores, em atitudes, em mudanças de concepções. Muito obrigada.